Muito bem, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso simulado da legislação municipal de Cuiabá. Vamos agora treinar por questões e resolver aqui 39 questões sobre a lei orgânica do município para começar a nossa revisão para a prova do concurso. Pessoal, eu sempre recomendo nos nossos simulados que vocês tentem resolver as questões antes de assistir a correção em vídeo. Porque aí vocês já simulam aquilo que vocês vão enfrentar no dia da prova. No dia da prova do concurso, vocês vão ter muitas questões para resolver de uma só vez. Se vocês se acostumarem a todo domingo fazer várias questões, quando chegar no domingo da prova, vai ser bem mais fácil. Isso que a prova geralmente é domingo, pode ser no sábado também. Mas vai ficar bem mais fácil. Vocês vão perceber que vocês vão se acostumar a estar sempre resolvendo questões, vai ficar bem melhor. Por isso, aqui no PGF Concursos, nós costumamos oferecer muitas questões para que vocês possam treinar bastante e depois acompanhar a correção em vídeo. E é essencial que depois de resolver as questões, vocês venham verificar se estão acertando ou errando as questões, para ver como é que está o desempenho de vocês para a prova. Pessoal, o nosso primeiro conteúdo, então, é a lei orgânica do município. Preparei 39 questões, todas no estilo da banca, tentando adivinhar como que vão ser as questões da nossa prova. A primeira questão, bem introdutória, bem inicial, mas bem importante, características do município de Cuiabá. Lá no artigo 1º da lei orgânica, nós vamos encontrar essas características. Vamos analisar. É capital do estado de Mato Grosso. Bom, não precisava nem ter estudado para saber disso, né? Essa é muito fácil, tá certa. É pessoa jurídica de direito público interno. Essa é uma informação importante. Todos os municípios são pessoas jurídicas de direito público interno. Tá certo. O que estaria errado? Se eles trocarem por direito privado ou por direito público externo, que seriam organizações internacionais, por exemplo. Então, é correto afirmar que é uma pessoa de direito público interno, sim. É dotado de autonomia política, administrativa e financeira, mas não possui autonomia legislativa. Está errado. Claro que possui autonomia legislativa. As leis são feitas pelo próprio município. Dentre outras funções, é para isso que existe a Câmara Municipal de Cuiabá. Então, a terceira alternativa está errada. Esse mas não aqui tornou ela incorreta. Sendo assim, estão corretas a 1 e a 2, letra B, o nosso gabarito, de acordo com o artigo 1º da Lei Orgânica de Cuiabá, que apresenta essas características que a gente acabou de ver na questão. Vamos adiante, e a segunda questão é uma pegadinha que já caiu em provas, pode aparecer de novo, que envolve os poderes do município. O município tem apenas 2 poderes, o executivo, que é a prefeitura, e o legislativo, que é a Câmara de Vereadores. Não existe poder judiciário no município. Como não, professor? Ali tem o fórum aqui tem o Fórum da Justiça aqui no município de Cuiabá, tem Justiça Federal. Sim, existem fóruns em Cuiabá, mas eles não são do município. Eles são ou da Justiça Estadual ou da Justiça Federal, porque não existe poder judiciário em nenhum município. E isso está na lei orgânica, no artigo 2º. Tem que ter um cuidado, porque quando a gente estuda a Constituição Federal, a gente vai encontrar 3 poderes. Porque estados, o estado de Mato Grosso e o Brasil possuem 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, mas no município são apenas 2. Cuidado com essa pegadinha. Então, pessoal, letra C, o gabarito, apenas a 1 e a 3 estão corretas, porque o judiciário não é um poder do município, conforme artigo 2º. Vamos adiante. Terceira questão, essa aqui é muito importante, pode parecer simples, mas ela é essencial para a prova, porque é bastante cobrado isso. Quantos vereadores tem no município? Lá no artigo 6º, parágrafo 2º, nós encontramos essa informação. O município tem 25 vereadores. Letra B, o gabarito, aqui na terceira questão. Vamos adiante, questão 4. São condições de elegibilidade para alguém ser eleito vereador. O artigo 7º traz essas condições. Tem que ser brasileiro, estar no exercício dos direitos políticos, alistado como eleitor, e a idade mínima de 18 anos, não 21.
A letra D, então, é a resposta. Porque eu pedi na questão exceto, quer dizer, qual que não é uma condição. E a idade mínima não é de 21 anos, a idade mínima é de 18 anos. 21 anos é a idade mínima para ser prefeito, conforme a Constituição Federal. Para ser vereador, a idade mínima é de 18 anos. Então, letra D, o gabarito na questão 4. É muito importante que vocês memorizem as condições de elegibilidade do artigo 7º da Lei Orgânica. Vamos adiante, e a questão 5, ela é bem interessante, porque em 2020 foi alterado. A Lei Orgânica foi modificada em 2020 e foi alterado o período de reuniões da Câmara. Atualmente, de acordo com o artigo 8º, a Câmara vai se reunir de 2 de fevereiro a 22 de dezembro. Fora desse período, a Câmara está em recesso parlamentar. Letra D, o gabarito, de acordo com o artigo 8º. Cuidado ao estudar se vocês estão utilizando uma lei orgânica atualizada, porque aí pela internet vocês acabam encontrando leis desatualizadas. Isso é um perigo para a prova. Letra D, o gabarito, na questão 5. Questão 6. As sessões da Câmara serão públicas, salvo deliberação em contrário de 2/3 dos vereadores. O que significa isso? Para a Câmara não ter uma sessão pública, para fazer uma sessão secreta na Câmara, a portas fechadas, vai ser necessária a concordância, a deliberação de 2/3 dos vereadores. E ao longo da lei orgânica, a gente vai encontrar muitos momentos que aparecem esse quórum, essa quantidade de votos para aprovar. Existem 3 maiorias. A maioria simples, que é mais da metade dos vereadores presentes na sessão. A maioria absoluta, que é mais da metade do total de vereadores, presentes ou não, seria mais da metade de 25, que seriam, então, pelo menos 13 vereadores. E tem a maioria de 2/3, que é uma fração de 2/3 sobre 25, portanto. Pessoal, é muito importante saber sempre, ao longo da lei orgânica, o que é aprovado por 2/3 e o que é por maioria absoluta. O que não for por 2/3 ou por maioria absoluta é por maioria simples. Raramente, muito dificilmente, vai vir uma questão na prova que a resposta seja maioria simples. Porque a maioria das coisas que estão destacadas na lei orgânica, ou é maioria absoluta ou é 2/3. Se a lei orgânica não disser nada, é porque é maioria simples. Então, memorizem todos os momentos que esta lei orgânica falar que algo é aprovado por maioria absoluta ou que é aprovado por maioria simples, ou por maioria de 2/3, porque isso tem muita chance de ser perguntado na prova. Como tem aqui no artigo 8º, parágrafo 5º. Para a sessão da Câmara não ser pública, é necessária a deliberação de 2/3 dos vereadores. Letra D, o gabarito, aqui na questão 6. Vamos seguindo para a questão 7. Compete à Câmara Municipal com a sanção do prefeito. Atenção agora. As competências da Câmara se dividem em 2 grupos. No artigo 11 estão competências privativas e no artigo 17, competências que passam pela sanção do prefeito. Qual a diferença dessas competências do artigo 11 para as do artigo 17? Nas competências privativas do artigo 11, a matéria vai ser debatida pelos vereadores e ponto final. O que eles decidirem, está decidido. Nas matérias do artigo 17, os vereadores vão fazer uma discussão e votação, e quando aprovarem a matéria, eles encaminham para o prefeito, que pode sancionar ou vetar, como a gente vai ver em outras questões. E se o prefeito vetar, a matéria volta para a Câmara rediscutir. Então essa é a grande diferença. As matérias do artigo 11 são aquelas em que o prefeito não se mete, não passam pelo prefeito. Já nas matérias do artigo 17, serão encaminhadas para o prefeito, que pode sancionar ou vetar, como a gente vai estudar em outras questões. Bom, é muito importante saber quais são as matérias privativas que estão no artigo 11 listadas e quais são as com sanção que estão no artigo 17, porque é muito comum que a banca misture uma com a outra. Nessa questão, eu pergunto qual que é com a sanção do prefeito. Bom, a matéria que é com sanção do prefeito aqui é a letra B, legislar sobre tributos municipais, que está lá na lista do artigo 17. Elaborar o regimento interno, apreciar e julgar as contas do prefeito e conceder título de cidadão honorário são, dentre outras, competências privativas da Câmara, nas quais não vai ter a sanção do prefeito. Muito bem, portanto, letra B é o nosso gabarito. Com base nessa comparação,
entre o artigo 11 e o artigo 17. Vamos avançando para a questão 8, que fala sobre uma dessas competências privativas da Câmara, que é a concessão de título de cidadão honorário, que é uma honraria, uma homenagem que a Câmara presta. Essa homenagem, a Câmara só vai conceder se for aprovada por, no mínimo, 2/3 dos vereadores, conforme artigo 11, inciso 13. Então, alguém só vai ser homenageado pela Câmara com o título de cidadão honorário se 2/3 dos 25 vereadores concordarem. Letra D, o gabarito, aqui na questão 8. Vamos adiante, questão 9. E o vereador que não toma posse na sessão solene no dia 1º de janeiro, o que acontece? Pessoal, a cada mandato de 4 anos, no dia 1º de janeiro do primeiro ano, tem a sessão solene de posse. Eles dão posse para os vereadores, para o prefeito e tudo mais. Muito bem. O que acontece se um vereador foi para a festa de virada do ano, tomou todas e não acordou, ou estava de ressaca no dia da posse e não apareceu no dia 1º de janeiro? Ele tem 15 dias para aparecer. Se ele não aparecer em 15 dias, ele vai perder o mandato. Então, existe um prazo para o vereador assumir. Na verdade, ele deve estar lá no dia 1º de janeiro, mas se por acaso não estiver, ele tem 15 dias para aparecer. Letra C, o gabarito, conforme artigo 12, parágrafo 2º. Questão 10. A eleição da mesa diretora da Câmara para o 2º biênio. Pessoal, mesa da Câmara, o que é isso? Primeira coisa, a mesa da Câmara são alguns dos vereadores, dentre os 25 vereadores, alguns deles são eleitos para administrar a casa, administrar sessões. E aí vai ter presidente, vices, secretários que vão cuidar dos principais trabalhos da Câmara. Pois bem, essa mesa é eleita para um mandato de 2 anos, que é um biênio, 2 anos. Quando começa o primeiro mandato, lá no dia 1º de janeiro, eles elegem a mesa para os primeiros 2 anos. Depois, eles elegem uma outra mesa para os outros 2 anos. Essa eleição para os 2 últimos anos do mandato, ela vai acontecer no 2º ano do mandato, no dia 25 de agosto. 25 de agosto é a data, letra B, o nosso gabarito, conforme artigo 12, parágrafo 3º. Muito bem, vamos ver mais uma questão, a questão 11, que fala sobre a criação das CPIs. A Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, é quando os vereadores montam uma comissão para investigar algum determinado fato que aconteceu. Ela vai ser criada por um prazo certo. Para ser instaurada, para ser criada uma CPI, é necessário o requerimento assinado por, no mínimo, 1/3 dos vereadores. Letra C, o gabarito, conforme artigo 13, parágrafo 3º da Lei Orgânica aqui de Cuiabá. Agora vem os integrantes da mesa diretora. Essa mesa, alguns vereadores vão ocupar alguns cargos. São 5 cargos na mesa de acordo com a Lei Orgânica. Presidente da Câmara, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário. E é importante, além de saber quais são os cargos, saber o que faz cada um deles, porque isso também é bastante cobrado em provas de concurso. Bom, nessa questão eu só perguntei quem são os integrantes da mesa e quem não é. Qual é o intruso aqui? É a letra C, tesoureiro. Não existe esse cargo na mesa. A mesa tem 5 cargos: presidente, primeiro vice, segundo vice, primeiro secretário e segundo secretário. Não tem esse cargo de tesoureiro. Então, de acordo com o artigo 15, letra C é o gabarito desta questão. Muito bem, com isso concluímos o primeiro vídeo de correção do nosso simulado. Próximo vídeo eu volto para a gente continuar resolvendo questões da legislação municipal aqui de Cuiabá. Até logo!